vamos falar um pouquinho do Felipe Luiz. E, assim, esse final de ano aqui, o Felipe Luiz cresceu muito, né? Cresceu muito. A gente vê que ele se engrandeceu, né? No trabalho e aprendeu com os erros e consegue agora pensar em jogadas melhores, em alternativas melhores, né, para entrar em campo ou até para substituir. Às vezes o Flamengo está mal, ele consegue mexer e muda o time, né, como aconteceu agora nesse primeiro jogo aí do Mundial. E, Rodrigão, queria que você comentasse um pouquinho do momento do Felipe Luiz, o que você tem visto aí do Felipe Luiz e qual é o grande aprendizado dele nesse momento. Eu acho assim, está num momento muito bom, né, da temporada. Ganhou tudo que disputou, contando da Copa do Brasil do ano passado, exceção o Super Mundial, né? Mas o resto ganhou tudo. Então, assim, ele eu acho que ele tem crescido como técnico, né? Já é um técnico pronto, na minha opinião, mas é um cara que tem espaço para evolução, né, cara? Como todo mundo, né, cara? Em toda a profissão, ele está começando agora e eu acho que ele tem muito espaço para evoluir e só depende dele, né? Saber onde ele vai chegar, né? Eu até assim, mudei minha opinião em relação a ele nesse sentido, né? Eu acho assim, esse final de temporada ele me parece que ele reviu alguns conceitos, né? E evoluiu, o trabalho dele evoluiu, né? O time dele pode não ser espetacular, mas é um time. O time dele não é espetacular igual o de 2019, né? Ainda não é, pode até se tornar, a gente não sabe, pode se tornar ainda. Mas é um time muito seguro, cara. É um time que dificilmente toma gol, né? E quando você é um time seguro, dificilmente você perde, né, cara? Então, por exemplo, a final Libertadores, ele fez um gol. Palmeiras teve aquela chance com o Vitor Roque, mas ficou rondando ali, mas não teve mais chance. Então é um time, essa característica do Felipe Luiz. É um time seguro, que sabe o que quer, né? Taticamente sabe o que quer, conquistar os objetivos, né? Então é um cara que eu vejo ele com algumas coisas do Jorge Jesus, do próprio Simeone, ele vai pegando coisas de características, né, de técnicos que ele trabalhou. Então, acho que o trabalho dele é muito bom, tem que continuar. Resultado é importante também, a gente tem que analisar isso. Resultado é importante se o cara é campeão. Eu acho que facilita muito a análise, né, até para ele continuar, para renovar, né? Acontece isso todo mundo, com o Abel, aconteceu com o Abel lá atrás, está acontecendo com o Felipe Luiz agora. Então, assim, quando você ganha, você conquista título, a chance de você continuar, o seu trabalho amadurecer é muito grande. Então, vamos ver aí, a diretoria está conversando aí para renovar, né? Está esperando acabar o Mundial para conversar isso aí. Já está conversado, né? Para assinar. Então, assim, a perspectiva é muito boa, o trabalho dele, que é um cara muito novo e pode evoluir muito ainda, né? É isso que a gente espera dele. Muito bem, Rodrigão. Ô, Luciano, você vê que realmente o trabalho dele é coisa absurda, né? Em um ano ele conseguiu aí, né, como primeiro trabalho como profissional num time, né, de primeira divisão, ele chegou à Copa do Brasil, né, Carioca, Supercopa, Libertadores e Brasileirão. Então, assim, você vê que é uma coisa absurda que ele conseguiu fazer com esse time do Flamengo. Ele que foi muito criticado aí, né, no meio do ano, teve algumas decisões erradas e a gente via que ele, às vezes, faltava um pouco de pulso firme e tal em algumas decisões. Aí tinha gente que falava que ele, às vezes, preferia um amiguinho ou outro do que, né, o jogador que estava melhor. Mas se você vê que não, ele é um cara realmente inteligente, é um cara que aprende com os erros, isso é importante, que reconhece também. E eu vejo também uma evolução dele muito grande em questão de vestiário. Ele é um cara que, você vê algumas imagens aí que o Flamengo divulgou, ele é um cara que sabe chegar junto no vestiário lá, sabe se impor, sabe pedir e todo mundo respeita. Ele não é igual aconteceu com o Dorival Júnior, pedindo permissão para falar com os jogadores.
né? Deixa eu entrar na rodinha aí para falar coisa. Não, ele se impõe, ele mostra o que ele realmente que ele pensa, ele bota a forma dele de jogar e passa isso para os jogadores. Os jogadores têm entendido bem, né, o que ele está pedindo, e ele está entregando um trabalho assim, excepcional. E eu queria dar uma cutucada aí ainda, Luciano, depois, além do seu comentário, no Brasileirão, o Flamengo passou a ser agora, né, o time que tem mais títulos, né? Somos N campeões, né? E a gente tem. Quem tem mais tem 9, né, Luciano? A gente já até falou Exatamente. Isso no passado. Não tem vitóriazinha de fax, negócio de CBF aí, coisa de política. No campo, na bola, a partir de 71, né? O Flamengo é o time que tem mais títulos. E eu queria que você comentasse também a Libertadores, o time brasileiro com mais títulos, 4 Libertadores, o Flamengo é o maior do Brasil aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho do Felipe Luiz e comentasse um pouquinho sobre esses títulos que a gente conseguiu aí. O trabalho do Felipe Luiz é excelente, né? Os números não mentem nesse ponto. O Felipe Luiz, eu acho ele um cara dedicado, estudioso, trabalhador, é um cara jovem, tem muito a aprender ainda, ele errou bastante, vai errar mais, e a vida é assim, a gente vai errando e aprendendo com os erros, e crescendo e evoluindo, e ele é um cara extremamente dedicado, ele é focado. Eu vi entrevista outro dia do Boto falando que ele e o Felipe Luiz chegam 8 da manhã e saem 8 da noite. Quer dizer, é um cara que se entrega, é um cara... Eu prevejo o Felipe Luiz um dia num grande clube europeu, disputando grandes coisas, grandes ligas europeias, entendeu? É um cara diferenciado. A gente está num momento que os treinadores brasileiros estão ultrapassados, e eu sempre achei isso dele, que ele é diferente, entendeu? Você não vê hoje treinadores brasileiros em grandes equipes europeias, você não vê treinadores brasileiros quase que em outras seleções mais, entendeu? Principalmente seleções de ponta, seleções poderosas. Nem na seleção brasileira não tem brasileiro, entendeu? Então, assim, nesse momento, eu acho que o Felipe Luiz é a esperança para esses novos treinadores, né, jovens do Brasil. Eu vejo ele um dia trabalhando nos grandes clubes europeus. É um cara que eu acho que ele tem um futuro brilhante, assim, como treinador. Um cara muito inteligente. Ele já era como jogador, né, muito inteligente. Já era um treinador sendo jogador, né? Os caras que trabalharam com ele já diziam isso, que ele tinha uma visão. E ele mesmo falava que anotava todos os treinos, tem todos os treinos do Jorge Jesus anotado, né, que ele se inspira muito no Jorge Jesus e no Simeone, né, com quem ele trabalhou muito tempo. Então, assim, é um cara que eu gosto, admiro muito, quero muito que ele permaneça no Flamengo, que assine essa renovação logo. Eu acho que seria um grande título nesse final de ano agora, mais um grande título, essa renovação de contrato com o Felipe Luiz. Eu acho que ele tem que permanecer, tem que continuar esse trabalho aí. Mérito total dele também nessas conquistas todas aí. A gente criticava ele em alguns pontos e vamos criticar em outros, porque a vida é assim. Para crescer, a gente tem que errar, e errando, e a gente vai aprendendo com os erros e tal. A gente falava muito dele ser monotático, né, jogar sempre de uma mesma forma, e ele foi evoluindo, ele foi melhorando, ele foi se aperfeiçoando. Essa parte de ser muito amiguinho de alguns jogadores, como ele é um ex-jogador, né? Ele tinha parado recentemente de jogar bola, ele treinou o time sub-17 sub-20 do Flamengo, ganhou títulos no sub-17 e no sub-20, depois foi chamado para o profissional, mas era um tempo relativamente curto. Então ele era, até pouco tempo atrás, era colega dos caras, entendeu? Jogador. Então, assim, é difícil. Então, agora eu acho que ele está entendendo isso e está começando a separar melhor as coisas, entendeu? Esse lado da amizade, do lado profissional. E ele tem muito a crescer, muito a evoluir. Eu acho que ele tem que permanecer aqui no Brasil, permanecer no Flamengo ainda mais alguns anos. Ele tem tempo ainda, ele não precisa se apavorar, querer pressa, acelerar as coisas. Ele é muito... Ele é um cara muito inteligente, e ele, além dele ser inteligente, ele se cerca de pessoas inteligentes. Então, eu acho que ele vai saber ouvir e conversar com essas pessoas e ver que o melhor para ele agora é permanecer num clube que está ganhando, que está vencendo. É o clube de coração dele, é o clube que ele ama, né? E vai ser ótimo para a carreira dele. Esse início já está sensacional. Ele construiu um nome aqui no futebol brasileiro, como ele tem feito, ganhando títulos importantes, disputando títulos importantes, tendo atuações históricas, né, como esse ano, a atuação do Flamengo diante do Chelsea, né, foi uma coisa absurda. Acho que foi a melhor atuação do ano, assim, contra um gigante inglês que veio a ganhar a Copa do Mundo de Clubes, né? Então, assim, eu acho que ele tem que permanecer e torço muito por ele e eu acho que ele... Eu já previ isso lá atrás, né? Eu acho que ele ainda vai ser o treinador mais vitorioso da história do Flamengo.